Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio. Lembrando que estamos com novos horários, às 2 da tarde ao vivo e às 10h30 da noite, reprise. E hoje a gente vai falar de maquinário. Você que trabalha com agricultura tem feito as manutenções dos seus equipamentos adequadamente? Como estão as peças da sua frota? O Brasil tem se desenvolvido em termos de maquinário, mas ainda há muito o que avançar. E para falar desse assunto, eu convido o André Faro, ele é CEO da Pangeia Parts. A Pangeia, gente, é um marketplace de venda de peças de reposição para máquinas agrícolas. Vamos falar com ele então. Olá, André, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Olá, Raíssa, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu agradeço a participação. Obrigada a você. André, primeiramente, vamos contar aí para os nossos telespectadores, então, um pouquinho da história da empresa, de onde veio a ideia, quais são as áreas de atuação. Conta pra gente. A empresa ela veio de uma necessidade de mercado, né? Eu já atuo nesse mercado há muitos anos, sou engenheiro agrônomo, e existe uma necessidade de conectar mais esse mercado, né, entre o consumidor final, as revendas locais, os distribuidores, né? E muitas vezes o consumidor ele vai na sua revenda local, ele está lá no interiorzão do país e muitas vezes não encontra a peça que procura. Então a ideia é ter um lugar, um ambiente onde facilite a vida desse agricultor a encontrar a peça de uma forma mais fácil, mais rápida e num preço competitivo. E aí, intermediando a venda de outras empresas que têm essas peças, então, é isso? Só para o nosso telespectador entender melhor como funciona o marketplace. Isso, uma vez que o consumidor, o agricultor, ele tem a necessidade de comprar uma peça, né, e isso é uma coisa muito importante e isso muitas vezes atrapalha a operação dele, ele está numa operação de plantio, está numa operação de colheita. Se ele tem a máquina parada, ele começa a ter um prejuízo, né? Porque ele perde aquela janela, seja de plantio ou de colheita, né? E com um cliente nosso, a gente fez essas contas, a perda, por exemplo, numa colheita de soja, ela chega a ser R$16.000 por dia, por máquina, né? Então, quanto antes ele antecipar aquela máquina, a manutenção, e colocá-la para rodar, menor o prejuízo dele, né? Mas a forma que ele fazer é bastante simples, é bastante intuitiva, é uma ferramenta que é para todos, não é só para quem tem facilidade ou seja mais adaptado à tecnologia, mesmo quem não tem muito conhecimento, entra no site, procura a peça que está procurando, encontrou a peça, vai olhar as descrições, confirmar que é aquilo que ele quer, né? Bom, tem o preço disponível lá, ele já vai colocar isso aí no carrinho, ele vai calcular o frete para esse cliente e ele pode escolher o tipo de frete que ele quer, né? Ele quer o frete mais econômico ou ele quer o frete mais rápido. Finalizou o pedido, ele pode parcelar isso, a gente parcela em até 2 vezes. Então, a gente traz várias facilidades para esse agricultor, para ele fazer essa compra e chegar lá na casa dele, no endereço que ele colocar, no prazo pré-estabelecido. Bacana. Até nesse momento de pandemia, essa tem sido a tendência, né? Nós temos aí produtores do grupo de risco, produtores que estão evitando se deslocar. E outra vantagem de comprar pela internet, eu acredito eu, é que ele pode fazer isso depois do horário de expediente, né? A gente sabe que o dia a dia rural é bem corrido, vários afazeres nas lavouras, nas fazendas. E aí, quando ele termina isso, às vezes a loja já fechou, mas o site está sempre disponível, né? Acho que essas são outras vantagens, né, André? Exatamente, Raíssa. Essa é uma grande vantagem, porque muitas vezes ele está no campo, né? No horário comercial, está no campo, ele está trabalhando, né? E lembrando, né? É uma ferramenta que é desde o pequeno agricultor, do médio produtor e do grande, né? E a gente traz esse pequeno e médio muito dentro de uma solução que o deixa mais competitivo e ele consegue ser mais eficiente, né? E acontece muito isso que você falou, a gente recebe muitos pedidos fora do horário comercial, seja à noite, ou seja de manhãzinha, antes ele estar indo para o campo, final de semana, ele pode pôr a qualquer momento esse pedido, né? Então, e lá você tem toda uma explicação, uma especificação da peça que ele precisa, se é para o maquinário que ele quer ou não.
né? Então, é uma facilidade a mais que a gente traz para esse agricultor. Bacana. Agora, André, falando aí da nossa frota de tratores, né? A frota brasileira é moderna, a gente tem trator de alta tecnologia por aqui. Como é que a gente está avançando aí nesse segmento? Hoje a gente tem aí os tratores mais modernos do mundo à disposição, à venda, né? Então, o agricultor que precisar, ele encontra isso, mas não é a realidade de todo mundo. Na verdade, é a realidade de poucos, né? Então, o que a gente precisa é atender o mercado como um todo. A gente ainda tem na frota tratores muito antigos, que precisa de manutenção, que precisa de peça e às vezes tem dificuldade em encontrar, né? Então, esse é o trabalho que a gente oferta. A gente tem peças desde os tratores mais novos, com alta tecnologia, mas muito também de frota antiga, que é o que acaba tendo mais giro em relação a peças. Então, o nosso grande foco, o nosso grande cliente é esse tipo de cliente. Clientes médios e pequenos e muitas vezes tem uma frota antiga. E o que tem gerado mais a troca de peças, André? É mau uso? É realmente a idade das peças? Pelo que você observa aí, né, do seu banco de dados, é muito o que dessas opções? Ou temos outras opções, talvez? Você tem de tudo, Raíssa. Você tem 10, vamos dizer, os itens de alto giro, que aí é uma manutenção preventiva que você sempre está trocando, né? Um filtro de óleo, filtro de ar, o que for. Isso, seja trator novo, antigo, tá sempre trocando. Mas tem também o uso, vamos dizer, uma manutenção necessária, né? De reparo. E isso muitas vezes é emergencial. É uma peça que você não previa que ia quebrar, quebrou, o trator está parado e o agricultor precisa ela para ontem, né? E então a gente atende esse tipo de segmento também, que muitas vezes é mais difícil de achar, porque como não tem alto giro, não é sempre que as revendas vão ter esse produto. Então muitas vezes o agricultor ele recorre a Pangea Parts e para encontrar essa peça, encontra lá e a gente faz a entrega. Importante dizer, a gente entrega para todo o Brasil. E o tempo de entrega, quem determina a velocidade que quer ser entregue é o cliente. Porque na hora da escolha do pedido, ele vai dizer se ele quer uma entrega urgente, e aí vai pagar mais caro por isso, ou se ele quer uma entrega econômica, né? Então, você tem a realidade daquele agricultor que precisa de uma peça de imediato, né? Muitas vezes também tem a necessidade do agricultor que precisa de uma peça para compor o estoque dele, que ele sabe que ele vai precisar daqui a alguns dias, algumas semanas, aquele item, né? E importante dizer, né, sobre a pandemia, esse movimento, essa procura, ela aumentou muito. É uma facilidade que a plataforma ela traz no ar, né? E, enfim, e com essa situação que você comentou anteriormente, né, de ser o agricultor, às vezes, em grupo de risco, mas também tem a situação que muitas vezes o comércio está fechado, então ele não tem muita opção. Então, por esse motivo, ele recorre à Pangea Parts e esse movimento cresceu muito nesses últimos meses. Bacana. Agora, em relação à nossa frota e outros países, como é que a gente está se posicionando aí, André? O Brasil está evoluído na comparação com países aí mais desenvolvidos? A gente está bastante evoluído no que se trata de produtos, maquinários novos. A gente tem tecnologia de ponta, de última geração, não fica nada atrás de outros países bastante evoluídos, como, por exemplo, Estados Unidos. Inclusive, teve uma pesquisa recente de uma consultoria, umas grandes consultorias, que entrou mais profundamente na fazenda para entender o quanto digitalizado está o agricultor brasileiro e comparando isso com o agricultor americano. E a gente, em vários pontos, a gente está até avançado em relação a esse, em termos de digitalização de tecnologia. Mas, de novo, não é a realidade de todos, é a realidade de alguns. Então, a plataforma, nesse sentido, ela atinge todos os segmentos. Bacana. E como é que a gente pode avançar, então, para que pequenos produtores tenham mais acesso a máquinas mais tecnológicas, André, na sua avaliação? Falta incentivo, talvez, do governo, alguma coisa assim, para que o acesso seja mais fácil a esse tipo de produto? Eu acho que o principal é ter acesso à tecnologia, mas uma tecnologia que seja fácil dele utilizar.
Esse é o principal ponto. E com mais tecnologia, e quando a gente pensa em tecnologia, a gente muitas vezes pensa em coisa mais difícil, mais complicada, mas não. Muitas vezes é uma solução simples que por trás de tudo aquilo tem uma tecnologia robusta, que é o nosso caso. Então, falta mais esse acesso, esse conhecimento, trazer isso para o agricultor de uma forma fácil, né? Lógico, incentivos do governo são sempre muito bem-vindos, mas não é só isso, não é isso que vai fazer a mudança, a virada desse agricultor. É ele se conectar mais, ele buscar mais esse tipo de informação e colocar isso na prática do seu dia a dia dentro da fazenda. Você acha que a pandemia acelerou esse processo aí no campo? Porque a gente sabe que o meio rural é muito tradicionalista, né? Eventualmente, alguns produtores têm receio de avançar na tecnologia. Você acha que com a pandemia a gente vai ter um avanço aí relevante em relação a esse uso? Quem tinha um pouco de resistência já está vendo que realmente esse é o caminho. Como que você vê esse cenário a partir de agora? Eu acho que ajuda, sem dúvida, e a gente já sentiu isso nesses últimos meses, né? Uma procura maior e muitas vezes uma procura de quem está vindo pela primeira vez e muitas vezes está fazendo uma compra pela internet pela primeira vez. Então, pensando no e-commerce, né? Na venda pela internet, ela tem contribuído bastante para acelerar esse processo e é um processo inevitável, né? Ele vai acontecer. O que aconteceu agora foi antecipar um pouco mais esse movimento, essa curva, né? E sem dúvida, então ele entra mais e uma vez que ele faz a primeira compra e tem uma boa experiência, ele vai repetir isso aí, né? E muitas vezes o que acontece, às vezes não tem a pessoa, né? O agricultor ele não tem a facilidade de navegar, de ele fazer a compra, mas ele sempre tem alguém em volta dele que ajuda ele. Isso é muito comum a gente encontrar. Ele tem um filho, uma filha, alguém que trabalha com ele, que vai ajudar ele nessa compra, né? Nessa aquisição, porque ele está vendo o valor ali, ele está vendo que é fácil comprar, ele vai ter preço mais barato e ele vai ter uma velocidade de entrega muito grande. Então, ele buscando essa ajuda e ele aprendendo como faz esse processo, vai crescer ainda mais. Bacana. Agora, falando de compras pela internet, a gente sabe que eventualmente acontecem alguns problemas, né? Talvez até fraudes em alguns sites. Que dicas você dá para que o cliente possa fazer uma compra segura, para que ele tenha confiança em comprar esse produto, André? Isso é importantíssimo, Raíssa. Esse é um ponto fundamental. Você tem que, não é qualquer site que você vai comprar, né? Você tem que ter conhecimento, você tem que saber quem é essa empresa, o que eles fazem, qual toda a segurança que ele está trazendo para o negócio, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem um parceiro financeiro que faz toda uma análise antifraude no sistema para saber se confere aqueles dados com aquela pessoa que está fazendo a compra. E por trás de tudo isso, um sistema muito robusto, com tecnologia de segurança de ponta. Vamos dizer, as melhores que existem, não só no Brasil, mas no mundo, elas estão embarcadas dentro da nossa tecnologia, dentro do nosso site. Então, na hora que o agricultor comprar, ele tem que ter essa certeza, essa segurança, que o lugar que ele está comprando é sério e vai entregar aquilo que está prometendo. Muitas vezes você tem outras ferramentas, vamos dizer, outros sites, que na verdade quem está vendendo ali é uma pessoa que você não conhece. Ele está usando aquela plataforma para vender um produto que você muitas vezes não conhece. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Tem que saber de quem você está comprando. Bacana. A gente já falou das vantagens para quem compra e para quem anuncia os produtos no marketplace. Para quem vende, a gente faz uma parceria, a gente desenvolve uma parceria e isso é importante dizer, diferente de vários outros marketplaces. Quando a gente pensa marketplace, a gente pensa nos grandes que vendem de tudo. O nosso é uma coisa bastante especializada, até porque a necessidade desse agricultor é bastante especializada. Então, para o vendedor que quer vender no nosso site,
pode entrar em contato com a gente vai desenvolver uma parceria, a gente vai fazer toda uma curadoria dos produtos que ele tem, entender como é que esse parceiro trabalha, como é que é a logística desse parceiro para que faça a entrega dentro daquilo que é esperado. E, sem dúvida, uma grande vantagem que a gente traz para ele é aumento de vendas. Geralmente, esse fornecedor, ele atua em uma determinada região e tem a venda limitada daquela determinada região. Quando ele passa a vender pela Pangea Parts, sua atuação passa a ser o Brasil inteiro. Então, suas vendas aumentam bastante, né? E um outro detalhe, a questão de risco de pagamento, é zero o risco de pagamento dele, não tem inadimplência. Por quê? A gente só envia o pedido para esse fornecedor após a aprovação do pagamento, né? Então, além do aumento de vendas, ele trabalha com risco zero, né? Então, essas são algumas vantagens para ele. Bacana. André, agora em relação a essas máquinas aí mais modernas, é necessário algum tipo de capacitação para o produtor? Como que tem funcionado isso na prática? Ele precisa ter uma capacitação para utilizar ela, né? Você tem muitas vezes componentes eletrônicos, com muita tecnologia embarcada, GPS, monitor de bordo. Então, ele precisa ter um treinamento. E, em geral, a concessionária, quando faz essa venda, ela dá esse treinamento. Ela oferece isso para a fazenda, para os usuários. Então, é a questão de fazer esse treinamento. Isso é muito importante para a manutenção da máquina. Você tem uma máquina que tenha uma vida útil maior, não só da máquina, mas das peças que ela estão utilizando, e para você também identificar, você avaliar qual é a manutenção preventiva que ela precisa e fazer as trocas antes da quebra. Porque uma vez que quebrou uma determinada peça, isso aí pode juntar várias outras que quebram pelo mesmo motivo. Então, você fazendo a manutenção preventiva, você evita isso, né? É bom para todo mundo. Bacana. Tem alguma dica que você possa dar em relação à manutenção para o nosso produtor? Como você falou, né? Às vezes ele vai deixando e o prejuízo é muito maior. Fazendo uma manutenção adequada, ele tem uma economia, ele evita um prejuízo. O que você pode deixar aí de recomendação a respeito de manutenções? A recomendação é seguir as orientações do fabricante, né? Então, se o fabricante está dizendo para trocar óleo, trocar filtro a cada 100, 200, 500 horas, siga essa recomendação. Não deixe para depois. Se previna antes, porque isso vai aumentar a durabilidade do equipamento. Você pode ter um desembolso algum desembolso agora, mas você vai evitar um desembolso grande lá na frente. E outra, principal, evitar que ela pare no momento que ela não pode parar, no momento de plantio, no momento de colheita ou de pulverização, o que for. Então, você consegue trabalhar muito melhor o seu maquinário e tirar o máximo dele. Então, para mim, essa aí é a principal recomendação. E fazer a manutenção preventiva, né? Executar a manutenção preventiva. E, para isso, você consegue se planejar melhor, né? Para fazer essa manutenção. Você consegue condições melhores na compra daquelas peças, né, seja uma condição de preço, uma condição de pagamento ou de tempo de entrega. Então, vale a pena fazer isso aí, fazer da forma certa, recomendada. Bacana. Agora, em relação aos seguros aí para esses equipamentos, para esse maquinário, o pessoal tem contratado aí, você tem visto isso, André? Como é que está essa preocupação em relação a seguro? Ainda é pequeno, a questão do seguro ainda é pouco que tem, muitas vezes não vale a pena porque é caro, e aí você precisa, a seguradora muitas vezes ela exige uma garantia real, né? E às vezes a garantia é esse bem, só que esse bem é um bem que também muitas vezes não é tão fácil de encontrar, no caso de um sinistro de furto, roubo, esse tipo de coisa. Então, é uma ferramenta que tem que ser bem analisada, né? Um instrumento que, a mais ainda, a gente vê pouca aderência do agricultor, né? Então, essas corretoras, seguradoras de essa solução, né, cada vez mais tem que trazer e comunicar certo de como funciona isso para o agricultor.
Bacana. André, agora falando da parte empresarial, nós temos aqui entre os nossos telespectadores pessoas que têm interesse em investir no agronegócio, investir na área de tecnologia, assistem ao nosso programa para ver cases de sucesso, né? Então eu te pergunto, quais são os desafios de aliar tecnologia e agronegócio? O que você precisou enfrentar aí? O que você pode contar para o pessoal que está acompanhando? Hoje o nosso segmento ainda é um segmento, falando de comercialização, é um segmento muito pouco digitalizado, nas duas pontas, seja na ponta do fabricante, ou seja na ponta do consumidor. Então, um trabalho grande e um esforço que a gente tem grande é justamente digitalizar a informação, não só a informação do produto, mas trazer esses players para dentro desse mercado e mostrar que não é nada difícil, é fácil operar ali, né? Você só tem o trabalho de fazer essa digitalização e conectar as pontas, né? Então, a possibilidade que traz isso aí de ganho para os dois lados, para as duas pontas, é muito grande. Então, por exemplo, a gente tem feito uma parceria grande com um dos fabricantes, os maiores fabricantes de peças do mundo, que é a ZF, e dentro dessa parceria, a gente tem feito um esforço conjunto para digitalizar toda essa informação, trazer ela disponível para o agricultor e, junto com isso, vem toda a rede de distribuição vendendo dentro da plataforma, né? Esse é um exemplo, tem vários outros exemplos também que a gente tem feito isso. Então, é trazer quem está envolvido para fazer um esforço conjunto para, de fato, acelerar toda essa solução via online. Bacana. André, agradeço aqui o seu tempo, agradeço pelo bate-papo, deixo o espaço aberto para você fazer mais alguma consideração e deixar os contatos aí para quem se interessou e quer saber um pouquinho mais sobre a sua empresa. Ótimo, Raíssa, obrigado, agradeço a oportunidade, é muito importante o programa aqui do Tech Startups, é fundamental, tem muita tecnologia envolvida e muitas vezes, né, as startups ela têm dificuldade de acessar o produtor e aqui é um canal excelente para mostrar que existe muita solução e muito ganho de eficiência para o agricultor, seja ele o tamanho que for, do pequeno ao grande, e quem tiver interessado, quem conhecer nossa ferramenta, pode entrar no nosso site, é www.pangeaparts.com.br, ou entrar em contato conosco através do e-mail contato@pangeaparts.com.br. A gente vai ter um prazer de atender, de conversar com vocês para melhorar a experiência de compra de peças dos agricultores, né? E importante dizer também que a gente tem um atendimento mais individualizado. É claro que, muitas vezes, para comprar uma peça, o agricultor ele tem muita dificuldade em comprar online, em ter certeza que está comprando a peça certa. Então, a gente faz esse tipo de orientação. É só entrar em contato, a gente identifica o que ele precisa, se por acaso ele não tiver certeza daquilo que está precisando, a gente faz essa identificação e traz a solução para ele. E muito obrigado pelo convite, Raíssa. Eu que agradeço, André, espero que a gente possa conversar mais em outras oportunidades. Obrigada, viu? Bom, pessoal, a gente segue aqui falando sobre tecnologia. Não restam dúvidas de que a pandemia acelerou o processo de digitalização nas empresas em todos os setores, como a gente tem falado aqui mesmo no programa. O nosso país tem batido recordes de abertura de lojas virtuais e o campo não parou de produzir e não ficou de fora dessa era de transformação no comércio. A gente vai saber mais informações sobre um desses canais com o Bruno Silveira. Vamos conferir. É isso aí, Raíssa. O produtor está cada vez mais atento a essa era digital, especialmente agora na pandemia. E uma das maneiras que o setor tem para aumentar as vendas é com a plataforma Mercado CNA. CNA, para quem não conhece, é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Esse site permite uma rápida localização de compradores e vendedores. Assim, eles podem trocar informações na plataforma e concluir a negociação do jeito que preferirem. Nossa equipe conversou com o coordenador de inovação do sistema CNA-Senar, Matheus Ferreira, sobre essa ação. Vamos conferir. É fundamental que os produtores rurais aproveitem esse momento em que, em geral, as pessoas estão mais em casa, fazendo suas compras pela internet, para estruturar suas bancas virtuais e consolidar o comércio eletrônico de seus produtos. Certamente, após a pandemia, o comércio eletrônico de produtos do agro vai permanecer e os produtores
poderão acessar novos canais de comercialização e, eventualmente, alguns clientes que ele não teria oportunidade no seu município, na sua região. Se quiser cadastrar seus produtos ou comprar algo, acesse mercadocna.com.br. Raíssa, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruno. E outro exemplo aí da tecnologia avançando é o aplicativo Uboi, que a transportadora JBS lançou. O pecuarista vai ter acesso à frota da JBS por esse aplicativo. E a empresa conta com cerca de 1.000 veículos entre próprios e de parceiros. A princípio, esse aplicativo vai atender produtores de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Vale do Araguaia, Mato Grosso. Nos próximos meses, o serviço vai ser ampliado para outras regiões do Brasil que contam com operações da JBS. Os motoristas que prestam serviço para essa transportadora podem se cadastrar gratuitamente no app. Na versão para os pecuaristas, o aplicativo vai permitir o acompanhamento de todas as etapas do processo: carregamento, transporte e descarregamento dos animais. A consulta do histórico de transportes realizados e a possibilidade de avaliação sobre a qualidade dos serviços oferecidos também vai estar disponível. Gente, o mundo da inovação não para. O Google criou uma tatuagem inteligente que transforma a pele em uma espécie de touch, de painel touchscreen. O projeto começou a ser desenvolvido desde 2017 por pesquisadores da Universidade de Sarre, na Alemanha, com o apoio do Google. A intenção é que aparelhos possam ser operados por toques nessas tatuagens. Com esse estudo, a ideia não é lançar um produto em si, mas criar uma tendência aí no mercado. Já imaginou, pessoal? Quem sabe daqui a alguns anos, então, a gente já vai estar operando máquinas agrícolas aí por tatuagens. E agora eu vou falar de um outro assunto, mas esse é bem positivo. Uma inovação chinesa é o primeiro trator elétrico com células de hidrogênio como combustível. O modelo tem uma tração combinada com eletricidade e hidrogênio e pode operar de modo remoto ou autônomo com tecnologia 5G. Durante o lançamento do veículo, os idealizadores do projeto disseram que essa é uma nova geração de máquinas agrícolas ecológicas e inteligentes para ajudar a promover o desenvolvimento da agricultura. Com uma aparência futurista, o trator possui células a combustível de hidrogênio, que são ativadas quando o veículo está em movimento ou quando submetido a esforços leves. Para suportar trabalhos mais pesados, o sistema foi equipado com baterias de lítio que entram em operação para fornecer aí uma energia adicional. Que bacana, né, gente? A gente está sempre trazendo essas novidades para você. E o Tech Startups de hoje fica por aqui. Você pode acessar o conteúdo dos programas no canal do AgroMais no YouTube. O endereço é youtube.com/agromaistv. A gente se vê lá. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.